Olá, desbravador! Desbravador Guerreiros da Mensagem! Vamos agora fazer mais uma especialidade? Então, a especialidade de hoje pertence a essa classe aqui, a classe de pesquisador. Lá na página 28, diz assim, completar uma das especialidades abaixo. Então, nós temos 5 especialidades e uma delas é a especialidade de cactos. E é essa especialidade que nós vamos começar a fazer agora. Cite as principais características de um cacto. Quando a gente fala em cacto, todo mundo já imagina, é aquela planta cheia de espinhos, não é verdade? Então, as principais características delas, dos cactos, né, dessas plantas, é que elas são suculentas, elas acumulam água, né, no seu corpo. Então, isso significa que tem tecidos grossos com capacidade de captar e reter grandes volumes de água. A água que é armazenada mantém essa planta viva durante um grande período de seca. Então, ao contrário de muitas plantas, os cactos não têm raízes profundas. E isso é muito importante para a sobrevivência deles, porque se eles tivessem raízes profundas com o solo seco, não conseguiriam captar a água. Então, com as raízes mais para cima do solo, eles conseguem captar água mais facilmente. A qual família pertencem os cactos? As famílias das cactáceas. E a pergunta 3, o que são os espinhos que estão nos cactos? Por que os cactos apresentam esses espinhos, essas estruturas? Na verdade, os espinhos são, entre aspas, folhas, tá? São as folhas dos cactos. E essas folhas, que são os espinhos, têm uma função, tá? Eles não estão ali do nada ou só para enfeitar. Então, a função destas folhas, espinhos, são respiração, transpiração e, dessa forma, a produção também de energia. Vamos à próxima pergunta. Mencionar 3 utilidades dos cactos ao homem e ao ambiente. Nós temos aí 2 imagens. Uma é muito conhecida de todos, que é conhecida como babosa, que é essa imagem mais de baixo. Então, temos o figo da Índia, que é um cacto comestível, que é essa imagem aqui, ó. Olha aí o figo. Quem gostaria de provar o figo da Índia? Eu já comi outras frutinhas do cacto, mas do figo da Índia eu nunca provei. Temos também o aloe vera, que nós sabemos que está aí em muitos produtos de beleza, né? Principalmente de cabelo, porque é muito bom para deixar o cabelo, ó, mais bonito, sedoso, saudável. Tudo feito à base da babosa, que é essa segunda imagem. E temos também o agave muito utilizado na fabricação de cordas. Por quê? Porque ele tem muita fibra. A quinta pergunta, em que região há mais quantidade de cactos e por quê? Nós sabemos que os cactos, eles conseguem viver bem em lugares áridos e onde tem pouca chuva. Eles não se adaptam em lugares muito úmidos ou que chove bastante. Eles gostam de lugares secos, eles não gostam de lugares frios. Então, predomina aqui no Brasil, nos estados do Nordeste brasileiro, principalmente naqueles lugares mais quentes, principalmente naquele bioma chamado Caatinga. Então, eles também, além do bioma Caatinga, eles também se adaptam muito bem nos desertos, e que não temos deserto aqui no Brasil, mas tem em outros lugares do mundo. Temos aí 2 imagens mostrando os cactos bem grandes aí na região da Caatinga. Na questão 6, qual a diferença e a relação entre cactos e suculentas? Tá muito na moda, todo mundo querendo, as pessoas querendo cuidar, ter na sua casa cactos e suculentas. Então, tem uma diferença.
Os cactos, na grande maioria, tem espinhos, na grande maioria, porque tem alguns que não tem, mas a maioria deles tem espinhos, que vocês já aprenderam que esses espinhos é como se fossem folhas, entre aspas. E esses espinhos são bem pontiagudos, uns são mais longos, outros são mais curtos, mas tem cactos que não tem espinhos, tem cactos que eles são cobertos por pelos, tá? Já as suculentas, né, elas têm tecidos que retêm muito líquido, ou seja, esses dois tipos de plantas têm tecidos que retêm líquido, que acumulam água em seu interior, porém, suculentas não têm espinhos. Esquematizar um cacto e identificar as suas partes. Nós temos uma imagem aí mostrando, né, o esqueminha aí das partes de um cacto. Nós colocamos aqui uma legenda, o que significa, porque as palavras aí estão em espanhol. Então, vocês podem identificar aí cada parte. Corona, não sei falar espanhol, mas tá? É mais ou menos isso que tá aí mesmo. A coroa, a pele, a flor, o tecido vascular, o pescoço, as raízes e os espinhos. Vocês podem observar cada parte dessa no cacto da imagem. Conhecer e identificar ao natural ou em fotografias 15 espécies de cacto. Então eu não vou ler sobre cada uma, mas vocês vão observar aqui 15 espécies. São muitas espécies que existem. Aqui só está pedindo 15 e eu escolhi essas 15 para a gente observar. Tem cada um interessante que a gente observa que jamais a gente pensaria que era um cacto, né? É uma flor, mas essa flor é a flor de um cacto. Olha que lindo. A natureza é muito bela. Olha que linda. Falando nessa flor aqui, ó, essa da imagem de cima, na casa dos meus pais, que eles moram na Caatinga, lá do estado da Paraíba, tem um cacto que eles não tiraram do terreno, deixaram e faz parte da decoração, né, do jardim lá da casa. E tem um cacto desse aí, e tem um período que essa flor se abre à noite, é a coisa mais linda. Olha aí, que beleza. Aqui é a conhecida coroa de frade ou cabeça de frade, tá? Então essa daqui é muito comum, inclusive eu já comi as frutinhas dessas coroas de frade quando eu era criança. Olha aí, mais cactos diferentes. Tem essa aqui, por exemplo, nem parece um cacto, mas é um tipo de cacto. Agora no item 9, pede para cultivar pelo menos 3 espécies de cactos durante 2 meses. Então é muito fácil você encontrar um lugar, até nos supermercados, você naquela área de jardim, você consegue comprar um cacto. Então, assim que for possível, desbravador, você que está fazendo essa especialidade, compre um cacto. Você vai ver que não dá trabalho cuidar, até porque ele passa muito tempo sem precisar estar colocando água e é muito legal. Só tem um problema nisso, que você não vai conseguir ficar com o sol. Daqui a pouco você vai passar lá de novo, você vai querer ver se tem algum cacto diferente e você vai querer comprar, e você vai comprar, e você vai comprar, e você vai ficar cheio de cactos, na sua casa cheio de cactos e suculentas. Mas para quem gosta, isso é uma terapia. Então assim que for possível, você vai cultivar e cuidar de um cacto, de um desses cactos para cumprir esse requisito, ok?